Boa tarde. Como todos podem saber, eu faço parte da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Trago um abraço fraterno de todos que fazem a Sociedade de Bezerra de Menezes. E vamos iniciar o nosso trabalho da tarde de hoje. Primeiro vamos ler uma mensagem, depois faremos a prece inicial. Do livro Ajuda-te, de Frederico Menezes, pelo Espírito Marta. Frederico Menezes é o espírita, escritor pernambucano da cidade do Cabo de Santo Agostinho, que diz o seguinte: não julgueis para não serem julgados. Quem pode auferir o grau de dificuldade que existe dentro de um coração? A consciência espírita induz-nos a reconhecer que pouco conhecemos das lutas de cada um. Muitas vezes, aquele que nos fere traz a alma de dor, desequilibrando-o. Possivelmente, atravessando as mesmas dificuldades que ele, agiríamos de forma idêntica ou mais, ou melhor ou pior. Alguns nos atingem carregando sombras imensas e dramas dolorosos, que desperdiçam em nós compaixão ao invés de mágoa, se conhecêssemos suas amargas realidades. Diversos agem de maneira desagradável, porque trazem no peito o fel de situações desesperadoras que desconhecemos e, portanto, esse raciocínio deve nos favorecer um comportamento mais compreensivo. Cada alma carrega vidas extremamente complexas, em festival de dores e desencantos, fragilidades e desequilíbrios, erros e acertos. Somos também assim. Quando o Senhor recomendou que evitássemos o julgamento da conduta do próximo, referia-se exatamente a este ato de amor e indulgência do qual somos necessitados por nossa vez, já que todos trazem uma longa história de quedas, de reerguimento, tendo sido auxiliado pela misericórdia de muitos que nos estenderam as mãos das mais variadas maneiras. Ajudar e servir na tarefa do bem. Solicita-nos aposentar a toga do julgamento e muito mais a pena de condenação. Marta. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, harmonizando assim este ambiente maravilhoso, pedindo a toda a equipe espiritual, a mentor espiritual desta casa, que nos auxilie no trabalho de hoje e nos ilumine com a sua luz bendita de muita paz e muito amor. Que assim seja. Bom, meus queridas amigas e irmãos em Cristo, como já foi dito, o tema será: por que é tão difícil ser espírita? De antemão, quero dizer que todas as perguntas que estão aqui, eu fiz uma pesquisa no Face, não são minhas, né? Foi tirada do Face, agora as respostas, obviamente, são minhas. Por que é tão difícil ser espírita? Porque somos obrigados a nos autoconhecer e isso nem sempre é prazeroso. Realmente, nós queremos sempre conhecermos a nossa parte melhor, né? A parte ruim é sempre coberta. Então, às vezes, quando a gente descobre algo que não é bom em nós, isso não é prazeroso. Não temos ninguém para culpar pelos nossos erros e problemas, a não ser nós mesmos. Tudo isso é que nos ensina a doutrina espírita. Somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos. Eu sou responsável pelo que estou falando agora, porque a primeira pessoa a ouvir sou eu mesma. Então eu tenho que estudar,
Eu tenho que me programar, eu tenho que organizar para falar isso aqui para vocês. É o Evangelho de Jesus. Estamos divulgando a doutrina espírita, que só fala de amor, de aprendizado, de caridade, de amor ao próximo. Então, se eu não me organizar, se eu não estudar, me preparar, o que é que eu vou fazer? Não é? Aí, se eu erro, foi culpa de quem? Da moça que me convidou, da presidente da casa que me convidou? Foi eu que errei, a culpa foi dela? A culpa foi de Deus que não me orientou? Não. A culpa foi dos espíritos de luz que não me orientou, que não me ajudou no momento? Não. A culpa foi minha, porque somos responsáveis por tudo que fizemos. Não revidamos e ainda por cima oferecemos a outra face. É difícil, né? Você pode pensar até que é hipocrisia. Que nada. Eu não revidar ainda da outra face, mas a outra face não quer dizer que é bater para lá e para cá, não é. É você ser ofendido, ou silenciar, ou então orar, que é o mais certo, pelaquele que lhe ofendeu, é da outra face. Porque você orando pelaquele que lhe ofendeu, você está iluminando o espírito dele e evitando que ele volte a fazer novamente, tanto com você como com o outro. E ao mesmo tempo está curando ele, né, aquele mau pensamento que ele queira fazer. Por que ser espírita é difícil? Porque não vamos desencarnar e ir direto para o céu após a morte do corpo físico em terra contemplação. Até porque, para nós espírita, que acreditamos piamente na reencarnação e na vida após a morte, o céu é uma questão de estado de espírito. Céu é esse momento que eu estou vivendo agora. Para mim é um momento céu, porque estou numa casa espírita, estou divulgando o Evangelho de Jesus, estou estudando, estou aprendendo, estou conversando com vocês. Então isso é um momento céu. Então, vamos sim para um lugar melhor ou menos ruim, dependendo da nossa condição espiritual, dependendo do que fizemos aqui para nós e para os outros, principalmente para o nosso irmão. Daí, o conselho espírita, orai e vigiai 24 horas, porque estamos sempre propensos a errar, muito mais do que acertar. Por que não atiramos a primeira pedra e nem tampouco a última? Porque não estamos aqui para julgar ninguém. Atirar pedra no sentido pejorativo não é atirar pedra, não é? Mas, é no sentido figurativo, desculpa. Mas atirar pedra é olhar o defeito do outro, é ferir o outro, é não saber ou não querer melhorar a situação do próximo, amenizar aquela situação, dar aquela palavra amiga quando aquele nosso próximo está precisando do nosso irmão. Atirar a primeira pedra é não julgar, literalmente, é não julgar. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de amor, é uma doutrina de contemplação, é uma doutrina de carinho, é um colo de mãe, porque ela está sempre nos ensinando. E quando eu abri o Face, quando eu fui convidada, que eu digo, meu Deus, eu vou falar de quê? E fui para o Face, quando eu abri assim, ver todas essas perguntas, como quem diz assim, tá aí pronta, é só você desenvolver o tema. Veja só o que é a espiritualidade. Eu sei que não sou merecedora de tanta graça, porque sou pecadora, talvez até muito mais do que muitos por aí. Mas veio para mim essas perguntas, então era para trabalhar o tema, para eu me conhecer melhor, né? Para eu falar um pouco do que a doutrina espírita nos ensina. Por que é tão difícil ser espírita? Porque somos obrigados a aprender a arte do desapego material e o desapego afetivo. O que é muito difícil. Minha casa, meu carro,
não é? Meu marido, meus filhos, minha cadeira, meu móvel, minha xícara, meu prato, tudo é meu. Você leva alguma coisa? Nós não levamos nada quando fomos. Se tiver alguém que vista a nossa roupa, tudo bem. Se não, cobre, bota um lençol por cima e sepulta o corpo. Então, o desapego material não quer dizer... Aí tem pessoas, mas você acha que eu vou comprar um carro, uma casa e vou dar assim de mão beijada? Ou vou deixar assim se acabar? Não é isso. Você teve trabalho para comprar, você se sacrificou para comprar aquilo. Você tem que gostar do que você comprou, claro. Zelar por aquilo que você comprou, mas não morrer por aquilo. Você tem que aprender a viver com aquilo de uma maneira gostosa, harmoniosa, amorosa, ter cuidado. Mas, ai meu Deus, se eu morrer, minha casa eu vou deixar, a minha piscina eu vou deixar. Vai deixar, você não vai levar, não adianta, não é? Então, a doutrina espírita nos ensina o desapego material para que a gente não sofra tanto na vida espiritual, não é? Porque já pensou? Aquelas pessoas que desencarnam, até assim de repente, e não têm nenhum conhecimento sobre o desapego material. Quanto esse espírito não sofre na parte espiritual, não é? Porque fica vagando. Tem uns que morrem, mas não desencarnam, porque ficam vagando dentro da casa, dentro do próprio escritório, dentro do próprio carro. Não tem paz. O espírito não tem paz. Então, que possamos exercitar isso dia a dia, né? O desapego material, muito importante. Digo mais uma vez, para quem acredita na vida após a morte, né? Depois que a gente desencarna, a vida continua. Então, para quem acredita, todos esses conselhos servem. Agora, para quem não acredita, acha que o mundo é só esse aqui, e quem é o materialista, né? Na essência da palavra, paciência. Mas, graças a Deus e ao nosso querido Allan Kardec, né, que deixou esse aprendizado maravilhoso. E o desapego afetivo? Meu marido, meu filho. Eu assisti há pouco uma palestra de Raul Teixeira, que ele dizia o seguinte na palestra: você pode chorar, você pode acender vela, ser sua religião, você pode orar, você pode sentir saudades. Isso não impede que você faça isso. Agora, o que você não pode é sofrer por conta disso. É querer que aquela pessoa volte para mim. Por que que Deus fez isso comigo? Por que Deus tirou isso de mim? Por que Deus tirou aquele meu marido? Meu filho tem a idade. Tudo isso é que você não pode fazer. Poder pode, não deve, porque nem faz bem para você que ficou e muito mais para quem desencarnou. Esse espírito não vai ficar, não vai ter sossego. Porque já pensou? Se põe no lugar dele. Você gostaria de estar na parte espiritual, vendo seu filho aqui na terra chorando, sua esposa sofrendo? Não. Isso é uma questão de amor. E o amor liberta. A gente tem que aprender que o amor liberta. A gente tem que aprender a libertar-se com o amor. Porque quem ama, liberta. Então, a gente vai chorar, claro. Eu, apesar de ser espírita, já faz uns 18 anos mais ou menos, né? Apesar de todos esses anos, estudo todo dia. Para mim, cada vez que estudo é a primeira vez. Eu aprendo sempre. Eu ainda não aprendi a não chorar com o desencarne de amigos, de pessoas que eu conheço, de meus parentes, eu ainda não aprendi. Eu choro, não é choro de desespero, mas é de saudade. Eu lembro sim. Eu tenho uma amiga que diz assim: você gosta de lembrar de quem já morreu, com um desprezo que parece que quem já morreu não vale mais nada. É isso. A vida continua. E os nossos irmãos gostam que nós lembramos dele. Eles gostam de ser lembrados, de ser amados, porque eles estão vivos. Então vamos lembrar com amor, com carinho das coisas boas, né? Então o desapego afetivo também é muito importante. É de
de uma importância incrível para que nem você sofra tanto e nem a pessoa sofra. Guardar as coisas. Eu conheço uma amiga que tem o guarda-roupa completo da mãe. O quarto completo. Não se desfez de nada. Quando a gente entra no quarto, chega, a gente sente aquela energia pesada. Não. Vai ficar para quê? Ela vai desencarnar um dia também. Um dia aquilo vai ter que desaparecer dali. Dá para alguém, não sei. Mas é o apego. Quer dizer, sofre a mãe que está longe, que está no plano espiritual, e sofre a filha em casa a abrir as portas do quarto e ver aquilo tudinho, como se ela foi ali na feira e volta já. Bom, então fica aí a dica. Por favor, vamos tentar nos desapegar sem desprezo. Não é desprezar nem esquecer. E é diferente. Por que é difícil ser espírita? Porque temos a humildade em reconhecer que somos espíritos inferiores, vivendo em um dos planos mais atrasados que é a Terra. Não julgamos para não ser julgados. Todas as vezes que apontamos o dedo para alguém, tem 4 apontando para a gente. Então é muito importante que antes de qualquer pensamento, que, oh meu Deus, ou pensamento que a gente tem rápido de julgar, no instante a gente julga. Agora, para dar um elogio, para ver uma qualidade, você vai pensar muito ainda, se vai ver e se elogia, mas para julgar é rápido. Então, da maneira que a gente julga, nós também somos julgados. É preciso pensar isso. Retribuirmos o mal com o bem. Ah, essa não. Essa aí foi demais. Retribuir o mal com o bem. Você me faz o mal, eu retribuo com o bem. É lógico. Está no Evangelho. Se você retribui o mal com o mal, você é igual àquela pessoa. Você não tem nenhuma qualidade moral. A gente não pode fazer isso. Não podemos sim, não devemos. Né? Conselho da doutrina espírita. Retribuir o mal com o bem é através de quê? Você fez um mal para mim, meu Deus, tenha misericórdia de fulano. Vamos orar para aquela pessoa mais uma vez melhore sua vibração. Não faça mais isso. Tem uma pequena história rapidinha aqui que eu vou contar de umas 2 amigas daquelas amigas de vestir até iguais, assim, feitos gêmeas, entendeu? E fizeram uma fez uma festa. Foi bonitinha, ganhou uns presentinhos, tudo bem. A outra fez uma festa e ganhou muito presente. Inclusive um anel belíssimo, com a pedra linda que elas tinham passado na joalharia e tinha visto. E ambas tinham dito, se eu ganhasse esse anel. Alguém ouviu e deu o anel a outra. E então, a que não ganhou o anel, quando viu, ficou com aquela raiva, aquele ciúme, aquela inveja que ela fez. Pegou o anel, foi lá nos presentes, pegou o anel sem a outra ver, chegou em casa, quebrou o anel todinho, amassou, mas a pedra do anel ficou inteira. Veja o que é a justiça de Deus. Amassou a pedra, colocou no papelzinho e fez questão com um bilhetinho mandar para a outra amiga e disse, já que eu não ganhei, você também não usa. Não teve dúvida. A outra amiga, graças a Deus, pegou o anel, tirou a pedrinha, mandou fazer outro com a mesma pedra, dobrou direitinho, botou na embalagem e mandou para ela com a seguinte frase, está aí o anel que você tanto queria. A nossa amizade ultrapassa muito mais do que uma pedra e do que um anel. Seja feliz. Aí mandou para ela. Ela quando leu, obviamente, o anel, e quando leu as palavras, graças a Deus, chorou, se arrependeu e foi imediatamente onde estava a amiga, ajoelhou perante a amiga e pediu perdão. E devolveu o anel. Disse, não, eu não sou digna de usar esse anel veio para você, eu tenho que aprender isso. Veja como é bonito reconhecer o nosso erro, né? Então, é preciso que tenhamos muito cuidado com tudo que a gente faz. Damos de graça o que de graça recebemos. Não vender aquilo que a gente ganha, pelo amor de Deus.
É o que a gente está vendo por aí, não é? Infelizmente, às vezes a gente vê as doações sendo desviadas, mas cada um vai ter a sua volta. Nada passa impune aqui. Muito menos aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Então, aí, eu sou castigado, Deus me castigou. Não foi. Foi suas ações que você fez naquele tempo, naquela época, naquela hora. Suas ações estão refletindo agora. Não é castigo de Deus. Deus é amor. O amor não castiga. Aprendemos a agradecer aos inimigos pela oportunidade de exercitar as nossas virtudes. Imagina só. Agradecer aos nossos inimigos. Essa doutrina é para se pensar e refletir bastante. Porque agradecer ao inimigo não é brincadeira. É preciso muita evolução espiritual. Mas o dia a dia, com exercício, a gente chega lá, não é? Por que agradecer ao inimigo? Porque agradecendo a ele facilitou a nós descobrirmos uma virtude boa dentro de nós. Então vamos agradecer, que foi o perdão. Ele fez isso comigo, ele tem ódio de mim, mas eu o perdoo. Veja só, em vez de agredi-lo. É tão bonito. Amamos mesmo quando não somos amados. É pesado. Outra historinha boa. Essa historinha eu vivi com uma amiga. A amiga, ela adotou um sobrinho e criou como filho. Deu tudo de bom que ela pôde dar. E faz pouco tempo isso. Infelizmente, esse jovem tirou tudo que ela tinha. Tudo. Limpou a conta bancária, fez coisas que todo mundo duvida. Que qualquer pessoa que conhecesse duvidava que ele fizesse, pela educação que ele teve, pelo carinho que ele foi criado. E quando isso aconteceu, ela me chamou, eu fui depressa e ficamos vivendo aquele momento, não é? E eu lá com ela, tenha calma, e ela, para eu não vê-la chorar, ela botava o travesseiro na boca. E eu dizia, pare de chorar, pare. Você já fez o que tinha de fazer, pare. É seu filho, ame-o. E as pessoas, quando soube a cidade pequena, então, todo mundo jogou pedra. Eu botava na polícia, eu entregava a polícia, eu prendia. E ela não fez isso. Pessoas foram na casa dela aconselhar. Quando disseram, não, se da parte dele, ele vai preso e fica com o nome manchado para sempre. Automaticamente ela disse, não, vou fazer isso com meu filho. E passou o tempo e todo mundo afastou-se dela, que ela já era um pouco afastada das pessoas mesmo. Mas aí o tempo foi passando, o dinheiro se acabou, né? Aquela fortuna toda foi se acabando, feito o filho pródigo, né? E ele voltou, e ela abriu as portas, conversou, lógico, não passou a mão na cabeça dele, né? Conversou muito de mãe para filho, mas perdoou. Eu achei isso lindo. Ela foi de encontro a toda uma cidade. Cidade pequena, você sabe, todo mundo conhece todo mundo. Ela foi de encontro a tudo e a todos, mas o amor falou mais alto. Eu achei fantástico. Isso foi uma lição de vida que eu levo para a vida, eu levo para a espiritualidade, para tudo. Porque foi verdadeiro um banho de amor que ela deu para todo mundo, para quem entende o que é amor. Porque não foi brincadeira o que ela passou, viu? Não foi brincadeira. Mas graças a Deus, estão morando juntos novamente e a vida está continuando. Espero que ele tenha aprendido, não é? Principalmente pelo abraço que ela recebeu, ele de volta. Por que é difícil ser espírita? Porque entendemos que é mais importante ter religiosidade do que uma religião. Porque muitas vezes você tem aquela religião, tem aquela crença, mas o que é que você está fazendo com o seu próximo? E sua reforma íntima, como é que está? O que é que você estava fazendo de religiosidade? Nada. Só vai, entra, escuta. Eu conheço um rapaz que 25 anos vai no centro espírita.
Eu converso com ele, mas as atitudes dele são as mesmas. Ainda não aprendeu nada. E o pior, que ele conversa com a gente, fala sobre tudo isso, entendeu? Sobre perdoar, sobre o perdão, que não leva a nada, tudo isso ele sabe. Mas continua praticando tudo diferente. Que Deus tenha misericórdia dele. Então, é preciso que tenhamos religiosidade também. Não é fácil ser espírita por vários motivos, entre esses que nós falamos aqui. Somos relembrados de nossas fragilidades, de nossas necessidades, de constante vigilância o tempo todo. Não temos ninguém que passe a mão na nossa cabeça. Olhe, você está salva. Olhe, não, você faça isso que está tudo certo. Você vai direto para o céu, você vai direto para o inferno. Não existe isso na doutrina espírita. Então, como eu falei, a doutrina espírita é uma doutrina de amor. Nós seguimos. Eu sou contra dizer que a doutrina espírita não é religião. Muitos dizem que não é religião. Eu, particularmente, acho que seja, sim, religião, porque religa o homem a Deus. Nós seguimos Jesus, nós seguimos o amor, a bondade, a benevolência. Como que isso não é uma religião? Não é? É uma religião natural, totalmente natural, porque é diferente de todas. Porque nós somos nosso próprio juiz. Então, a religião é religião, sim. A doutrina espírita, para mim, é. E que religião? Graças a Deus. Nós temos a consciência da irreverência do mundo físico. Por isso, aprendemos a estar, entre aspas, neste mundo sem ser deste mundo, o que nem sempre é fácil. Veja só, aprendemos a estar nesse mundo sem ser desse mundo, o que não é fácil e não é mesmo. Ser espírita, diz nosso querido Raul Teixeira, admirável Raul Teixeira, diz o seguinte: ser espírita não é para quem quer, mas para quem aguenta. Né? Então, para terminar aqui a nossa tarde de hoje, vamos ler uma reflexão do livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduí Filho, pelo Espírito André Luiz, que diz o seguinte: missão espírita. O orgulho te fascina? Resolve com humildade. A mágoa te acompanha? Soluciona com a misericórdia. A irritação te consome? Dá um jeito com calma. A intolerância te arrasta? Procura a bonança e a indulgência. A incompreensão te agride? Caminha atrás do entendimento. O egoísmo te domina? Faz o exercício da caridade. A impertinência te aflige? Busca o alívio da paz. A vingança te persegue? Usa a barreira do perdão. A inveja te corrói? Neutraliza com o antídoto da irmandade. O ódio te tortura? Liberta tuas possibilidades de amor. Coisa linda, não é? Claro que é muito importante difundir o espiritismo. Veja que trecho espetacular. Espetacular e de uma grande responsabilidade. Claro que é muito importante difundir o espiritismo. Contudo, a primeira missão do espírita é a própria transformação moral. Isso significa que podes ajudar o próximo, ensinando o evangelho, a reencarnação e a vida espiritual. Mas não estás livre da obrigação de exemplificar o que conheces, a fim de que tua palavra não seja apenas um discurso brilhante e vazio. André Luiz. Olha, meus irmãos e irmãs, é muita responsabilidade. Realmente é muita responsabilidade ser espírita. Porque quando você não sabe, ainda tem assim, uma desculpa porque você não sabe. Mas você sabe estar fazendo, é dobrado, não é?
O seu conhecimento, a cobrança vai ser dobrada, porque você sabe que está errado e está fazendo. Então, que possamos ter a consciência de ser espírita não é realmente para qualquer pessoa. Não falo em termos intelectual, eu falo mais em termos morais. Né? Porque tem muitas pessoas intelectual que moral é zero. E eu conheço o presidente de um centro que é semi-analfabeto e está fazendo um trabalho maravilhoso, onde outros que são formados, que têm vários conhecimentos, nem se mexem para fazer. Ele está levando o centro com todo carinho, com todo amor, da maneira que ele sabe fazer. Então, parabéns para ele, que Deus o abençoe. Né? Então, para terminar aqui a nossa conversa da tarde de hoje, quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, agradecer à casa pelo convite, à espiritualidade amiga desta casa, e na minha humilde qualidade de conversante, né, de divulgadora da doutrina espírita. Quero agradecer a Deus por esta tarde, por este momento único, pedir paz, luz, saúde, progresso moral e espiritual para toda a humanidade. Senhor Jesus, obrigada por tudo. Derrama teu amor sobre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, fiquem com Deus.